Você já parou para pensar que o Sol, essa estrela gigantesca a 150 milhões de quilômetros de distância, pode acender a lâmpada do seu quarto? Parece mágica, né? Mas a verdade é que não tem nada de truque ou feitiçaria aqui. O que existe é muita, mas muita, ciência e tecnologia. A grande sacada por trás dessa mágica toda tem um nome: o efeito fotovoltaico. Pensa assim: a luz do Sol é feita de pequenas partículas de energia chamadas fótons. O que os cientistas descobriram é que quando esses fótons atingem certos materiais, eles conseguem empurrar os elétrons desses materiais, criando um fluxo. E o que é um fluxo de elétrons? Exatamente, eletricidade. A ideia de que a luz poderia gerar eletricidade foi observada pela primeira vez lá no século XIX, em 1839, por um físico francês chamado Edmond Becquerel. Ele era só um adolescente de 19 anos na época, mexendo no laboratório do pai dele. Ele percebeu que um eletrodo de platina, quando exposto à luz, produzia uma pequena corrente elétrica. Era uma corrente minúscula, quase inútil na prática. O segredo está no material principal usado para construir as células solares: o silício. O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, depois do oxigênio. Você encontra ele na areia da praia, por exemplo. Para fazer uma célula solar, os engenheiros pegam o silício e o purificam, transformando-o em lâminas superfinas, os chamados wafers. Depois, eles dopam essas lâminas, ou seja, adicionam pequenas impurezas de outros elementos, como fósforo e boro, para criar duas camadas diferentes, uma com carga negativa e outra com carga positiva. Quando elas são colocadas juntas, uma bem em cima da outra, elas criam um campo elétrico na junção entre elas. Pensa numa ladeira. Quando a luz do Sol, cheia de fótons, atinge a célula de silício, a mágica acontece. A energia dos fótons é absorvida pelos átomos de silício. Essa energia extra é o empurrão que os elétrons precisavam. Eles se soltam dos seus átomos e, por causa daquele campo elétrico que a gente falou, são forçados a se mover em uma única direção. Então, de forma visual, imagine o seguinte: o painel solar é um grande campo de futebol. Os elétrons são os jogadores, parados no campo. A luz do Sol é o apito do juiz, que dá início ao jogo. Quando o apito soa, a luz bate no painel. Os jogadores, elétrons, começam a correr desesperadamente para um dos gols, os contatos metálicos. O painel em si já é uma peça de engenharia bem legal. Ele é formado por várias células solares, aquelas de silício, conectadas umas às outras. Para proteger tudo isso, que é bem delicado, as células são encapsuladas entre uma placa de vidro temperado na frente e uma folha traseira protetora, chamada backsheet, atrás. Toda essa estrutura é montada em uma moldura de alumínio resistente, que garante que o painel aguente chuva, vento e até granizo. Depois que os painéis capturam a luz do Sol e geram eletricidade, essa energia ainda não está pronta para ser usada nos seus aparelhos. Sabe por quê? Porque os painéis geram energia em corrente contínua. Mas a nossa casa, a nossa TV, geladeira, computador, tudo funciona com corrente alternada, que é o padrão da rede elétrica. É aí que entra o segundo herói do sistema, o inversor solar. O trabalho dele é exatamente esse: pegar a energia CC que vem dos painéis e convertê-la para a energia CA que a sua casa pode usar. Em alguns sistemas, existe um terceiro componente fundamental: as baterias. Pensa bem, os painéis solares só geram energia quando tem sol, certo? E à noite? E em dias muito nublados ou chuvosos? Durante o dia, quando o sistema está produzindo mais energia do que a casa está consumindo, o excesso é usado para carregar as baterias. É como encher um tanque de água para usar depois. Quando você decide instalar um sistema de energia solar, uma das principais decisões é escolher entre dois tipos de sistema on-grid ou off-grid.
O sistema on-grid, que significa conectado à rede, é o mais comum nas cidades. Se você produzir mais do que consome, o excesso de energia não é perdido. Ele é injetado na rede elétrica da rua, e a companhia de energia te dá créditos por isso. É como se o seu medidor de luz andasse para trás. A grande vantagem do sistema on-grid é que você não precisa se preocupar com armazenamento de energia. Isso torna o sistema mais barato e simples, já que você não precisa investir em um banco de baterias. Do outro lado, temos o sistema off-grid, ou desconectado da rede. Esse sistema é a definição de autossuficiência energética. Ele é ideal para lugares remotos, como sítios, fazendas ou casas, em locais onde a rede elétrica não chega. Por isso, nesse sistema, as baterias não são opcionais, elas são absolutamente essenciais. Elas garantem que você terá energia durante a noite e em períodos sem sol. A principal vantagem do off-grid é a independência total. Você não recebe conta de luz e não é afetado por apagões na rede. Você é sua própria usina de energia. O efeito fotovoltaico foi descoberto em 1839 pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel. A eficiência dos painéis solares comerciais atuais varia tipicamente entre 15% e 22%, o que significa que essa porcentagem da energia solar incidente é convertida em eletricidade utilizável. A eficiência continua a melhorar com o avanço da tecnologia e pesquisas em novos materiais. Dê um like e se inscreva no canal.